O que acontece com o cérebro de uma pessoa que consome pornografia frequentemente? Bora pensar sobre isso? Bora pensar junto. O que acontece? O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real, o que é virtual, o que é imaginado, o que é sonhado. Quer dizer, ele sabe que tem diferença, mas quimicamente o que acontece no nosso corpo é igual. Então, só para te dar um exemplo, pensa em um sonho ruim que você já teve, que você acordou com a mão gelada, que você acordou com o coração disparado. Por que isso acontece se você estava sonhando? Justamente porque o corpo, o cérebro entendeu que você estava em perigo, soltou um monte de adrenalina em você para você fugir. Então, ele não entendeu que aquilo era um sonho que podia ficar só de boa sonhando e pronto, né? Então, o que acontece quando a gente acessa conteúdos pornográficos? Existe um caminho que é percorrido pela dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo nosso prazer. Esse caminho que é percorrido quando a gente tem relação sexual é diferente do caminho percorrido quando a gente tem acesso a conteúdos pornográficos. Então, quando a pessoa acessa o conteúdo pornográfico e tem o prazer, o corpo entende que houve o prazer, né? O cérebro entende que houve o prazer, mas ele também entende que não é o prazer da relação sexual. Então é criado um outro caminho neural para essa dopamina que é jogada no organismo, certo? O que acontece com o uso frequente de pornografia é que causa dependência. Nesse centro de recompensas, onde tem a dopamina, esses caminhos vão sendo criados como os caminhos que são criados para dependência química, por exemplo. Então, a pessoa que consome pornografia, ela vai precisar consumir pornografia cada vez mais. Então, primeiro era um filme onde duas pessoas tinham um ato sexual. Daqui a pouco, isso já não dá o prazer que deu lá na primeira vez. O organismo exige mais, certo? Então, a pessoa só vai ver filme agora com homenagem. Daqui a pouco com sexo grupal. Daqui a pouco com sexo grupal e violência. E vai num crescente. Então, o organismo vai demandando cada vez mais, podendo atrapalhar inclusive a concentração. As pessoas que são realmente viciadas em pornografia, elas precisam acessar inúmeras vezes ao longo do dia. Imagine o transtorno na vida da pessoa que tem essa situação, que é um adoecimento, né? Então, o que acontece no cérebro? Acontece esse distúrbio químico. A pessoa pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode causar problemas de concentração, como eu falei agora há pouco. Atrapalha na qualidade da relação com o outro, com a parceria. Por quê? Porque nos filmes, tudo que tem lá é muito irreal. O homem é irreal, a mulher é irreal, o desejo é irreal. Nem sempre que a gente vai ter uma relação sexual, a gente está no ritmo, no desejo, no tesão, que as pessoas que produzem o filme estão. Até porque eles são atores, lembra? Tudo que vai para o filme, tudo que a gente põe na internet, tudo que a gente põe em vídeo é editável. E lá é um filme, é um vídeo. Mas o cérebro, lembra? Ele não vai entender isso. Então a pessoa que é viciada em pornografia, ela traz para a relação real dela uma expectativa que não vai ser cumprida. Por quê? As pessoas lá são irreais, nem sempre a gente está todo arrumado, a mulher com a lingerie apropriada, com sapato de salto em dia, com a unha, com o cabelo em dia. Nem sempre o homem está com aquela ereção, com aquela vontade que aparece nos filmes, com aquele desempenho que aparece nos filmes, que dá a impressão pra gente que é de horas, mas aquilo lá é editável, é filme, né? E aí traz essa expectativa para a relação real que nunca vai ser alcançada. Então a pessoa pode começar a apresentar problemas, como eu falei, de depressão, de ansiedade, de disfuncionalidades no sexo, pode ter problemas na ereção, pode ter problemas na excitação. Ora, se a excitação dessa pessoa vai num crescente, a hora que ela vem para a vida real, a parceria dela não aceita homenagem, ou sexo grupal, ou sexo violento, ou tudo isso junto, né? Ela vai para o sexo que aquela parceria já tinha combinado. Então, assistir o filme pornográfico de vez em quando, para dar uma apimentada, ok. Se virar um vício, se for algo que você precisa para sentir-se excitado ou excitada, tem alguma coisa errada acontecendo. Não pode virar uma condição, porque aí vira um vício. E assim como o vício da dependência química, do álcool, da cocaína, é claro que prejudica o organismo. Além de ser um desserviço danado com relação à qualidade da relação. As mulheres nos filmes pornográficos estão lá, na maioria deles, disponíveis para o prazer masculino.
O prazer da mulher no filme pornográfico é algo irrelevante e nem sempre a mulher tem orgasmo na intensidade que a moça do filme tem, que está sendo dirigida por um diretor, que tem um roteiro que ela tem que seguir, certo? Que não é real, ok? Então, cria uma expectativa inconsciente de quando a pessoa vai para a relação real, de ter aquela relação lá que ela assistiu. E a relação que é real precisa da troca. Então a mulher precisa de um tempo para ficar excitada, o homem tem uma excitação muito mais rápida do que a mulher. A gente precisa de preliminares, que não acontece no filme pornô, né? E as preliminares que acontecem favorecem apenas os homens, na grande maioria deles. Então é um desserviço quando se pensa em relação sexual, né? Assim, no aprendizado que poderia ter no filme com relação a desempenho sexual, a relacionamento sexual, a vida sexual. É um desserviço. Então imagine isso, o impacto disso, tudo que eu estou falando, na cabeça de um adolescente. Piorou, né? Muito. Então nós, pais, também precisamos ficar atentos aos conteúdos que os nossos filhos acessam, porque pornografia não é de jeito nenhum algo que um adolescente deva ter acesso. Porque ele está começando a vida dele, está começando a entender o corpo que está mudando, está começando a entrar em contato com os desejos. E o filme pornográfico é um desserviço para a educação sexual. Certo? Então, é isso. Vamos pensar sobre isso.